Boa noite, meus irmãos. Quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Sejam bem-vindos a mais um encontro pela Casa de Pai José Cambinda. Agora, fará a prece de abertura o nosso irmão João Cláudio. Senhor, em tudo quanto eu te peço, conquanto agradeço a infinita bondade com que me atendes. Não consideres o que eu te rogue, mas aquilo que eu mais necessite, e quando me concederes aquilo que eu mais precise, me ensina a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas sim em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar a ninguém. Solicitando auxílio da espiritualidade amiga, pedimos permissão e licença para darmos início à nossa reunião desta quarta-feira, com louvado seja Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. O nosso irmão Márcio fará uma leitura da página para a nossa reflexão. A lição desta quarta-feira é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 120, conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze a tua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilha os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente as provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenhas os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Muita paz a todos. Teremos na noite de hoje o nosso irmão Ivan Diniz, que falará para nós sobre as causas atuais das aflições. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Nós vamos fazer um estudo dessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. E o nosso tema dessa noite é Causas atuais das aflições. Todos nós passamos por aflições, mas poucos são aqueles que refletem
sobre as causas dessas aflições. Daí, uns culpam a Deus, outros a sorte, outro a má estrela, e por aí vai. Mas o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz a respeito? Que as causas podem estar, dessas aflições, podem estar na vida presente como fora desta vida. A doutrina espírita nos fala da lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente, digamos, passa, um sofrimento, uma dificuldade, etc., tem uma causa. Então, a dor, o sofrimento, as dificuldades é um efeito, né? Então, a gente tem que aprender, refletir. Por que eu estou passando por isso? Se Deus é bom, se Deus é justo, por que eu estou passando por isso? Né? Então, como a doutrina nos propõe, se a causa não tiver nessa, a gente refletir, não achar o motivo disso, dessa dor, desse sofrimento na vida presente, certamente está em vidas passadas. Todos nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, né? Então somos livres para fazer o que bem a gente entende, mas temos que nos preparar para as consequências daquilo que a gente faz. Se eu faço atos, digamos assim, positivos, de bondade, de amor, então o efeito desses atos vai ser paz, felicidade mais à frente. Mas se eu faço atos contrários às leis divinas, então podemos ficar certo que mais à frente a gente vai passar por aflições, por dificuldades, por problemas, né? Jesus, quando esteve aqui na Terra, deixou a mensagem dele, né? Dentre elas, aquela que diz: a cada um será dado segundo as suas obras, que é um reforço dessa lei de causa e efeito, em outras palavras, né? A cada um segundo as suas obras. Se eu faço obras boas, nós vamos ter uma consequência positiva. Se eu faço obras más, eu vou ter uma consequência negativa. Então, Kardec, nessa lição sobre a lei de causa e efeito, ou as causas atuais das aflições, Kardec nos diz o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência? Quantos sofrem devido ao seu orgulho, à sua ambição? O imprevidente, ele não pensa nas consequências dos seus atos. Não é aquele que vai fazendo o que bem entende, nem pensa o que vai acontecer mais na frente, completamente alheio às consequências. Então, o dia que vem as consequências dessa sua imprevidência, aí ele questiona: por que isso está acontecendo comigo? Então, se ele foi imprevidente, o que ele está passando de consequência, né, é um fruto da existência atual, não de vidas passadas. O orgulhoso tudo faz para ter seus caprichos atendidos, e quando não conseguem os seus intentos, né, aí sofre devido a esse capricho dele não ter sido atendido. Aí sofre, além de alterar-se emocionalmente, ainda carrega, digamos, mau humor devido a isso, junto daqueles que estão mais próximos. Já o ambicioso, ele nunca está satisfeito com o que tem, né? Não se preocupa, né, se seus atos prejudicarão alguém, né? E aí ele só quer ter. Geralmente ter bens materiais, títulos aqui da terra, né? E aí
as coisas nem sempre têm uma consequência positiva. Daí vem o sofrimento, que não é castigo de Deus, mas sim fruto dessa sua ambição. E Kardec ainda nos cita: quantas uniões infelizes, né? Aí, essas uniões infelizes, né? Pessoa que se une a outra pessoa, tá? E às vezes uma união baseada só sobre o aqui e agora, o corpo lindo, né? As aparências. As pessoas às vezes vão se unir devido a essas aparências e também pelo que o outro tem. Não, ele tem carro, ele tem isso, ele tem aquilo, baseado naquilo que ela tem, ela acha que ali vai se unir e vai ter uma boa vida. E aí o tempo passa. Vem aquela mudança física, aquela pessoa que era tão linda já deixa de ser tão linda. E também, né, se ela tem bens materiais, se ela perde também esses bens materiais após a união, o que vai acontecer? Do sofrimento, alterações emocionais. E aí não vai ter mais aquela paciência, meu amor e tal, já vai, ou sou isso, ou sou aquilo, né? Por quê? Está completamente alterada a emoção dela. E aí começa os desentendimentos que poderiam ser evitados por um pouco de calma. Então a gente tem que, às vezes, antes a uma união, analisar bem. Estou construindo sobre areia ou estou construindo sobre pedra? Né? Porque aquilo que a gente constrói sobre pedra está firme, está seguro. Mas areia, é só dar um vendaval, tira a areia e tudo que está construído sobre essa areia vai desabar. Então a gente não pode, né, se unir baseado, né, em bens materiais, em títulos aqui da terra, porque tudo isso desaba, pode desabar com o tempo. E Kardec ainda nos cita quantas doenças e enfermidades que nos acometem devido a excessos de todos os gêneros, né? Porque as pessoas não estão nem aí, né, para a saúde do corpo físico, que é esse instrumento de que o espírito se utiliza para a sua evolução, né, para colocar em ação, né, o aprendizado. Então as pessoas adquirem, né, enfermidades devido aos excessos no prato, excessos na bebida, excessos de toda ordem, como drogas. Aí vai um dia vir as consequências, né? Quantos pais infelizes com seus filhos? Por que isso acontece? Será também fruto de vidas passadas? Não, é da vida presente. Porque muitos pais dão mais assistência material do que espiritual, do que moral, né? Então, baseado em coisas materiais, né, aquilo desmorona ou não sai como o pai planejou, porque a gente vê, antigamente a gente via mais, tipo assim que nascia um bebê na família, vou abrir uma poupança para quando meu filho crescer, o que tiver lá na poupança é para ele, né, viver a vida dele. Mas o pai esquece de dar uma educação para esse filho, que é o principal. Aí o filho, se não tiver aquela boa educação, está vivendo a vida do jeito que ele quer, né? E aí pode pegar aquela poupança e fazer um mau uso dela, né? Aplicar na bebida, nas drogas e se perder. E aí o pai vai questionar: onde eu errei? Né? Eu dei tudo, mas deu tudo material.
Uma vez, ainda quando eu lecionava, aconteceu de um aluno meu, né, que criava muito problema na sala de aula, e um dia eu estava lá dando aula, chegou então a mãe desse aluno, né, que tinha ido à direção, que ela foi chamada lá, então ela estava procurando conversar com cada professor do filho dela. Então ela foi me procurar também, e a gente conversou ali do lado de fora da sala de aula, e ela me expôs: eu dou tudo o que ele quer, vou fazer compra no supermercado, nem levo ele para carregar as compras para mim, dou tudo, e ele está aprontando tudo isso aqui na escola, não quer nada com os estudos. Onde eu errei? Então, não é por aí o caminho. Aí a gente conversou. Então, apenas um exemplo, né, de quantos pais estão assim, equivocados com a educação que dá para os seus filhos, né? E então é preciso a gente também, no caso aí dos pais, se preparar, né, para educar crianças. Às vezes muitos pais falam: eu não sei, eu não sou educado, como é que eu vou educar? É só procurar os meios que vai achar, né? Porque cada pai tem uma maneira diferente de educar, dentro do seu ponto de vista. Então, se a gente quer dar uma formação moral para o filho, e se eu não tenho essa formação moral, vamos ver onde é que eu posso encontrar isso, né? Já disse Jesus: procura e acharás. Então, temos que ir à luta, né? E então a gente tem que procurar, no caso, estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, estudar, né, a nossa doutrina espírita, que certamente a gente vai encontrar livros que nos traz essa luz que a gente precisa para a nossa vida, né? E muitos também, na vida do dia a dia, procuram enganar as leis terrestres para conseguirem o que desejam, né? E uns conseguem, outros não. Então conseguem muitas das vezes explorando o próximo, né? Falando mentiras, se corrompendo para ter aquilo que pretendem, né? Então muitos se dão bem com isso, outros não, né? Mas como a gente sabe, as leis divinas ninguém engana, e todos então um dia terão aflições por terem abusado das leis. Já disse Jesus: não cai um fio de cabelo sem que o Pai que está no céu saiba. Não podemos passar o homem para trás, né? Esconder coisas que o homem, né, burlar, digamos, as leis aqui da terra, enganar as leis aqui da terra, mas as leis divinas, ninguém escapa. Então, daí, Deus, na sua bondade, nos dá o livre-arbítrio, né, de acordo com o nosso grau evolutivo. E aí, as pessoas pensam que vão sair impunem, né? E aí sofrem as consequências. Aí vem aquela reclamação: o que eu fiz? Onde eu errei? Né? Sabemos que nós ainda estamos num planeta de prova e expiação, que no momento está assim, naquela transição para planeta de regeneração. E daí a gente está passando por essas mudanças, né? E então nós temos ainda, digamos assim, o planeta está mais para prova, expiação ainda, do que plenamente regeneração. Então a gente passa mesmo por aflições, dificuldades, né? E a gente não pode botar culpa em Deus, tá? A lei dele está traçada. Se a gente desobedece essas leis, vamos sofrer
as consequências, né? Então, todos nós que estamos encarnados nesse planeta de prova e expiação, nós temos algo a reparar, porque nós somos imperfeitos e logo a felicidade verdadeira ainda não é deste planeta. Mas a gente pode, pelo nosso modo de ser, ter essa felicidade aqui na Terra, não no sentido longo, momentos de felicidade do espírito, porque o homem às vezes procura a felicidade onde ela não está, fora dele, né? Nas festas, nas bebidas, no churrasco. Acho que isso é felicidade. Isso é coisa aqui da Terra. Felicidade é a que está lá dentro. Por isso que Jesus coloca: o reino dos céus está dentro de vós. Então, se a gente quer de fato alcançar essa felicidade, temos que fazer um mergulho interior, né? Para a gente alcançar essa felicidade verdadeira, que a traça não corrói e nem ladrão vai roubar, né? Porque nenhum assaltante chegará para nós e vai chegar e falar, por exemplo: passa para mim a sua inteligência, passa para mim a sua humildade, passa para mim essa felicidade que você demonstra tanto ter. Isso é patrimônio do Espírito. Isso ninguém vai tirar da gente. Por isso que Jesus fala, né? O reino de Deus ou dos céus está dentro de vós. Então, enquanto a gente está correndo aí, como muita gente fala, estou numa correria danada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Para ter a felicidade, não. Ela tem que voltar para dentro de si. Fazer uma análise de tudo que ela vive, né? Descobrir esses verdadeiros valores, né? Que vão nos acompanhar para sempre, para encarnações futuras. E aí as pessoas agem de forma muito equivocada, buscando a felicidade na matéria, né? Então, todos nós somos espíritos endividados aqui na Terra, né? Daí o Pai, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade da gente voltar aqui na Terra para dar continuidade ao nosso progresso e também reparar faltas cometidas em vidas passadas, e a gente também passa a compreender o porquê de tanta dor e sofrimento. Então, quando a gente está passando por essa dificuldade, aflições na nossa vida, a gente tem um equilíbrio. A gente não vai se desesperar, sabe que aquilo vai ser passageiro. Um dia passa, né? E assim a gente vai se melhorando e, consequentemente, também o nosso planeta vai, né, melhorando. Jesus sempre disse para nós aquilo que a gente precisava ouvir, não aquilo que a gente queria ouvir, como faz muitos meios religiosos aí, só fala aquilo, né, que o povo quer ouvir, né? Mas Jesus falava o que a gente precisava ouvir. Daí ele ter dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a gente passa por aflições, é certo, ele está falando, vocês terão aflições. Por quê? Porque todos nós temos um passado, né? Que boa semeadura a gente não fez. Então, quando vem a hora do acerto, né, a gente tem que ter ânimo forte. Vamos orar, vamos buscar o alívio que ele também nos promete, né? Porque ele sabia que a gente ia passar por dores, sofrimentos, aflições aqui na Terra. Mas ele fala em uma outra passagem do Evangelho, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ir a quem? Ao Mestre, né? Então, ele vai aliviar. Olha, ele não fala que vai resolver o problema, que vai acabar com o nosso problema, não. Ele fala, vai aliviar, né? E aí, por quê? Porque a gente, estudando os ensinamentos, conhecendo as leis,
a gente vai passar a compreender, então a gente vai encarar esses fatos da vida, né, de forma equilibrada, né? Aí o fardo que a gente tem que carregar torna-se mais leve, né? Porque a gente entende por que a gente está passando, né, por essa situação. Então, todos nós, né, passamos por dificuldades, problemas, tanto rico quanto pobre, né? E por quê? Tem uma razão atrás. E assim, se temos que passar por aflições, por sofrimento, é melhor sofrer no bem. Nos diz Emmanuel, em um desses pequenos livros, que são Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, né, Vinha de Luz. Então, num desses livros, ele faz, então, uma análise dessas situações que nós próprios preparamos. Aí eu falei aqui agora em sofrimento, né? E a gente fala, Espiritismo é a doutrina do sofrimento. Não é a doutrina do sofrimento. É que a gente sofre porque a gente aprontou alguma coisa, né? Então, por isso que a gente citou agora há pouco, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, doutrina espírita não é doutrina do sofrimento. Mais uma verdade que se diz assim, que a pessoa não gosta, você vai sofrer, né? Você vai ter aflição. A pessoa não quer ouvir isso, né? Por isso que, como a gente disse há pouco, em outras meios religiosas, você vai ter prosperidade, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Só coisa boa, né? Além de outras coisas. Então, o Emmanuel, num desses livros, nos coloca o seguinte, né? Para conseguir recursos financeiros que será compelidos a abandonar precipitadamente, o homem, muitas das vezes, ele adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de forças, trazendo a morte indesejável, né? Só para conseguir recursos financeiros. Então o homem às vezes faz cada coisa deplorável, daí ele adquire, né, essas enfermidades que corrói esse centro de força que todos nós temos, né? E em outras linguagens fala que é os chakras. A gente corrói tudo isso aí, né? Aí continua Emmanuel nos colocando: comprando sensações para o corpo de carne, comumente o homem recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta. Então, às vezes, ele quer ter sensações que na sua vida comum ele não vai ter, tá? Tipo, sentir paz e felicidade, né? A gente vai ter essa paz e felicidade do momento que a gente pratica o amor ao próximo, que a gente ajude as pessoas, né, que tem menos do que nós, que não tem conhecimento, a gente leva uma luz e a gente vai sentir um bem-estar devido a esse bem que a gente está fazendo, né? Mas tem pessoas que querem ter essas sensações, mas sempre para fazer esse tipo de coisa, né? Então muitos passam a beber de maneira excessiva, passam a fumar, passam a se drogar, né? Na busca de sensações diferentes que essas drogas proporcionam, mas é coisa da matéria, né? Esses meios de sensações que as pessoas conseguem através dessas drogas, além de proporcionar, digamos, essas sensações, né? Essa paz, ou, né, como se diz, estou numa nice, e não sei o que, né? E passando o efeito disso, né? Aí a gente passa mal pedaço. Aí o corpo chega a um ponto que ele começa a pedir mais, pedir mais, pedir mais, né? E o cidadão pode cair nessa chamada overdose. Um dia o organismo se adapta àquele tipo de quantidade, ele pede mais e acaba morrendo devido a esses descontroles.
sobre o seu próprio corpo, né? Então, é melhor servir a Deus, mas ainda vivenciando a lei de Deus junto do próximo, do que ir pelas ondas do mundo material. E continua então Emmanuel nos colocando: encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, o homem envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrio para a vida física. Vê só porque uma coisinha saiu errada na vida da pessoa. Ela fica, como se diz, uma fera de ódio, de raiva, e consequentemente descarrega tudo isso em familiares, em amigos, né? Complicando ainda mais a situação, né? E aí o homem tem que aprender a ter os meios de se controlar diante das contrariedades, né? Manter sua serenidade, manter sua calma, compreender que quem está por perto não tem nada com isso. A situação pela qual a gente está passando é porque a gente não estava preparado para ela, né? E aí a gente acaba criando mais dívida diante da lei com esse comportamento agressivo, né? Então, a gente tem que procurar, né, de fato, ler, estudar livros que nos orientem, como o Evangelho, né, livros de autores encarnados também, que mostram para a gente o caminho a seguir. Então, a gente tem que ler, isso é uma coisa que a doutrina bate muito em cima, a leitura e o estudo constante. Ah, mas eu pego um livro, muita gente diz, né? Pego um livro, bate um sono, eu acabo dormindo. Pode ficar dormindo, porque depois de um dia de trabalho, está cansado, você pega uma poltrona confortável, pega um livro para ler, é claro que vai dormir. Mas se você quer ler mesmo, né? Pega o livro e lê andando para lá e para cá. Sabe? Não vai ter como você dormir. Então, você vai ler hoje um capítulo, no outro dia outro capítulo, né? E aí, aos poucos, a gente vai adquirindo os conhecimentos necessários para a nossa vida aqui na Terra, né? E Emmanuel continua nos dizendo: recheando o estômago em certas ocasiões, né, o homem estabelece viciações do aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. E isso acontece. Diz que antigamente, no tempo dos Césares, né, nas assembleias deles, né, às vezes eles davam aquela festa, mas que comia tanto, e eles tinham no ambiente um vomitório, né? Porque eles comiam tanto para continuar vendo aquelas coisas, tanto para comer, ele ia lá, tacava o dedo na garganta, botava tudo para fora para continuar comendo, né? E o homem, às vezes, quando fala, opa, tem uma boca livre, todo mundo vai para lá, né? E tem um comercial, né, do medicamento aí que diz, você toma um comprimido antes, né? E aí você não vai ter as consequências. Mas será que isso é correto? Porque o organismo, quando algo lhe faz mal, até sem que o homem coloque o dedo na garganta para vomitar, o organismo põe para fora aquilo que está fazendo mal. E esse comprimido vai impedir essas defesas do organismo, porque nós temos, né, no nosso organismo defesas naturais, tá? Mas o homem então toma esse comprimido para exceder bastante, e ainda não sofrer as consequências do excesso que ele praticou, e isso vai, claro, com o tempo danificando, né, como o Emmanuel nos diz, né, essa instrumentalidade fisiológica, né? Destruímos, né, as defesas do nosso organismo. Então, o Emmanuel questiona para nós: por que temer as dificuldades do caminho claro do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de vinganças
e perturbações, né? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrente da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se a luta pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos e de sofrimentos, né? Daí, o nosso Mestre Jesus ter dito: bem-aventurado os aflitos, pois que serão consolados. Mas todos os aflitos, questionamos, serão consolados? As aflições são processos depurativos que nos convida à meditação em torno da problemática da existência. As aflições medem o nosso estado espiritual. O que agora se aflige recupera-se das aflições que impôs aos outros, né? Então, há aflitos que se fazem afligentes, explodem em rebeldia contra os fatores causais das suas necessidades evolutivas, assumem falsa posição de vítimas, né? Então, a que tipo de aflitos Jesus se referia, né, quando ele coloca bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurado, ou seja, felizes vocês que passam por aflições. Aí a gente vai, como é que eu vou ficar feliz se estou passando por aflições, dificuldade, sofrimento? Como eu vou ser feliz, né? Então, a que tipo de aflitos se refere a Jesus nas suas bem-aventuranças? Se refere àqueles que da contrariedade da tribulação retiram o bom proveito. Aqueles que encontram na dor um desafio para suportarem-se a si mesmos. O que se firma na fé ardente e sobrepõe-se a situações dolorosas. Então é muito importante que a gente procure desenvolver a fé em nós. E isso vai vir com o tempo, né? Tipo, uma pessoa sabe que somos espírita, põe meu nome lá que eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. A pessoa não vai, mas pede para a gente colocar. A gente, tudo bem, coloca. Passados uns dias, a pessoa encontra com a gente e fala que ela melhorou. Então a gente orou e viu um resultado mais à frente. Então a fé já vai, né, se assentando. E assim a gente vai vivenciando uma série de situações que a fé vai se desenvolvendo em nós, né? Então, a pessoa que tem essa fé, ela sobrepõe-se, né, às dificuldades da vida. Então, meus irmãos, procuremos nós, né, ser, de fato, bem-aventurados, né, passando por tudo aquilo que a gente tem que passar de forma resignada, sem se revoltar, sem descarregar no nosso próximo, tá? Aí teremos direito a essas bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus. Não aquele que se revolta com a situação e complica a vida dos outros. Muita paz para todos, que Deus nos ilumine e que possamos, né, nos esforçar cada vez mais para vivenciar essa doutrina maravilhosa. Paz a todos. É chegado o momento de recebermos a falange indiana. Falange esta comandada por Arthur, onde virá colocar a medicação necessária em nossas águas, que nós possamos nos conectar com esses trabalhadores para receber essas vibrações.
o nosso irmão João Cláudio fará a prece de encerramento. Casa de Pai José Cambinda. Encontra-se iluminado o Salão de Francisco. As bênçãos distribuídas em toda a assistência. E só temos a agradecer aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez fizeram com que nossos trabalhos fossem conduzidos com êxito. Assim, pedimos permissão a Deus para darmos por encerrada a nossa reunião com um muito obrigado e gratidão por mais esta oportunidade. Que assim seja. Chegamos ao final de mais um trabalho desta quarta-feira pela Casa de Pai José Cambinda. E a nossa palavra é gratidão por mais uma noite unidos por esse elo de amor. Que todos tenham uma noite de muita paz. E fica aqui o convite para nos encontrarmos novamente na próxima quarta-feira, dia 16. Muito obrigada.